vocês todos. Obrigadíssima, Olavo. Uma satisfação imensa. E nesta hora, que já chega também na nossa sala de aula, esteve o dia todo conosco, professor Medina. Professor Medina, bem-vindo mais uma vez. Está aí o encontro com o Olavo. Obrigado, professora Jussara. E aí, Olavo, tudo bem? Tranquilo, e você como é que vai? Tudo certo? Bom, Olavo, pessoal, para quem não conhece, é um dos caras mais legais que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida pessoal e profissional. Baita professor, jurista de primeiríssima grandeza e uma figura humana também, assim, ímpar. Olavo, é um prazer para a gente estar com você aqui para essa aula para os nossos mestrandos e para nós que, embora professores, vamos aprender com você certamente. Prazer é todo meu, muito obrigado, viu? Muito feliz. Medina, querido, então, sala de aula virtual, onde a gente reencontra amigos. E aproveito, então, para dizer também, nossa egressa de sucesso, Patrícia Friso, acaba também de chegar. Bem-vinda, Patrícia, que alegria revê-la, debatedora desta noite. Olá a todos, boa noite. Quero agradecer a professora Jussara pelo convite, estou muito feliz em retornar a essa casa. Estou concluindo meus estudos do doutorado aí e fiquei muito, muito feliz com o convite. Vai ser uma honra hoje participar dessa pesquisa e desses estudos com o professor Olavo na presença de vocês. Excelente, muito bem-vindos, mestrandos, mestrandas, professores que já estão presentes. Passo a esta hora, então, para o início dos nossos trabalhos, justificando o nosso coordenador, professor Olavo. O professor Celso Hiroshi Yokoyama tem um compromisso neste mesmo horário, agora da noite, com as atividades na graduação. Então, nesta hora, também peço a fineza ao professor José Miguel Garcia Medina, que represente, por gentileza, a coordenação do curso, represente todos nós e, especialmente, então, o nosso coordenador, professor Celso. Obrigado, professora Jussara. É, para mim, uma honra, verdadeiro privilégio. Obrigado. Gratíssima pela colaboração, cooperação de todas as horas. Eu digo, o professor Medina é o próprio princípio da cooperação. Então, meu amigo, vamos lá. Caríssimos, vamos à apresentação, a apresentação mais bela, o professor Medina já fez, né? A apresentação formal de professor doutor Olavo de Oliveira Neto, doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor de Direito Processual Civil dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da PUC São Paulo, da Universidade Federal do Mato Grosso e da Escola Paulista da Magistratura, além de ter participado em inúmeros cursos de especialização país afora. Professor Olavo é um caro e estimado amigo de longa data. E lhe anunciava anteriormente, professor, na palestra que se encerrou agora há pouco, para relembrar um momento, e só vou fazer isso e já lhe passo a palavra. Lhe conheci, era Marília, 1900 e alguma coisa. Professor Donaldo Armelin estava na cidade, ia fazer uma grande conferência. Eu saí de Londrina para ir assistir o grande e saudoso mestre. Chegando lá, o professor Donaldo disse assim, professora, que satisfação revê-la, quero lhe apresentar um orientando meu no doutorado. Ele é brilhante, professora. Com a palavra, a professora Olavo de Oliveira Neto. Sempre brilhante, sempre amigo, sempre radiante. A casa é sua, a sala de aula virtual e o coração são todos teus. Muito obrigado, professor Jussara. Gostaria de agradecer a Unipar, na pessoa da doutora Jussara, professor José Miguel Garcia Medina, e dizer à doutora Jussara que é uma alegria muito grande poder vê-los a todos, não é? Embora virtualmente, mas é uma alegria muito grande. E eu tive um certo tremor agora, não é? Um pouco de frio também, quando você falou 1900, mas daí não completou. Não. Então eu fiquei mais tranquilo, porque é uma amizade que cresce dia a dia, uma amizade fraternal, realmente, né? E uma amizade que, assim como o do Medina também, não é? Se estende muito no tempo, e nós já fizemos mais do que bodas de prata de amizade, não é? Então, é uma vida acadêmica, não é?
onde um acompanha o outro e torce pelo outro e fica feliz, não é, com tudo aquilo que acontece com os outros. Uma grande honra, né, uma grande alegria estar aqui com todos vocês, mas direciono o meu abraço à professora Jussara e ao professor Medina, grandes amigos, e sintam-se todos abraçados também. A professora Patrícia, que será debatedora aqui, também agradeço a participação, né, e agradeço principalmente para poder dividir um pouco com vocês, não é, essas angústias que nós temos aqui com relação ao tema que me foi passado, que são as medidas coercitivas, a efetivação da tutela provisória na pandemia. Não é? É um tema realmente inquietante, é um tema atual, não é? E é um tema que não tem sido trabalhado da maneira que me parece mais correta, não é? Mas cabe a nós, não é? Cabe a nós fazer com que ele tenha um tratamento realmente melhor do que ele recebe, não só agora, nessa época de pandemia, mas logo quando passar, não é? Que ele continue tendo um tratamento adequado. Eu dividi a minha exposição aqui, ou a minha conversa com vocês, começando por falar um pouco sobre a gênese constitucional dessas nossas tutelas provisórias. Os senhores sabem, né, que o artigo 5º, 35 da Constituição, ele me diz lá que a lei não excluirá a apreciação de lesão, e no final ele fala, né, de ameaça de lesão a direito. E se pensa, não é, que esta ameaça de lesão a direito, me parece de maneira correta, é justamente que justifica a chamada gênese constitucional dessas nossas tutelas provisórias, em especial das tutelas de urgência. Esse artigo, não é, ele nos traz ali, na verdade, o princípio do acesso à justiça, mas, em especial, não é, três princípios, ou subprincípios, se quiserem: o da inafastabilidade do controle jurisdicional, a lei, e muito menos a decisão judicial, porque é menos que a lei, não é? Não podem impedir o exercício aí, da atuação do Poder Judiciário, o princípio do direito de ação, ou acesso à justiça no sentido estrito, e desbordou aqueles antigos limites que nós tínhamos de se tratar da mera propositura da ação, e acabou por alcançar mais do que isso, né? Acabou por alcançar ali todas as faculdades que o processo pode conferir. E a efetividade, também é daí que nós podemos extrair. Efetividade que nos diz que um ordenamento jurídico, ele deve ser completo. Aquele que se utiliza, aquele que se vale desse ordenamento, ele deve ter a exata satisfação da sua pretensão. Se por um acaso, não é, o sistema não me fornece uma via processual adequada, também aqui, especialmente no que toca à prevenção, não é, eu tenho um sistema falho, eu tenho um sistema incompleto, eu tenho um sistema que não pode ser tido como um sistema que realiza aquela ideia constitucional de amplo acesso ao Poder Judiciário. Essa incompletude do sistema foi tratada aí por diversos autores, não é? Se os senhores examinarem aqui um texto do professor Michele Tarufo, Atuação Executiva dos Direitos, Perfis Comparados, que foi organizado e traduzido pelo professor Daniel Mitidiero, vocês vão ver que em determinado ponto, não é? Ele nos diz lá o seguinte: sobre o perfil constitucional, um sistema que não contenha formas realmente eficazes de atuação executiva dos direitos é, com toda probabilidade, um sistema largamente incompleto e inadequado para assegurar a tutela jurisdicional efetiva das situações
substanciais. Não só o professor Michele Tarufo, não é? Mas aqui entre nós, o professor Barbosa Moreira também se preocupava com esta questão da completude do sistema, embora utilizando de outros termos. Mas realmente, não é? Nós não podemos pensar num sistema que seja incompleto. E para ter um sistema completo, eu preciso ter não só a atividade de acertamento, como também a atividade executiva e a prevenção dessas duas, não é? De uma forma eficaz, ampla e que permita realmente efetivar todas as pretensões. Mas nem sempre foi isso que aconteceu. Vejam, né? O Código de Processo Civil de 73, ele foi o primeiro a trazer um livro próprio sobre o processo cautelar. Isso, naquele momento, representava uma gigantesca evolução, que foi, inclusive, muito elogiada pelo professor Galeno Lacerda, né? E ali ele apresentava um sistema misto. Misto por quê? Porque ele trazia chamadas cautelares nominadas ou específicas, arresto, sequestro, arrolamento de bens, com procedimentos próprios, não é? Mas, assim como outros sistemas, o argentino, o inglês e vários outros, não é? Ele também trazia aí uma regra geral. Ele trazia a possibilidade do juiz conceder, com base, então, no chamado Poder Geral de Cautela, do artigo 786, medidas cautelares diversas daquelas cujos procedimentos estavam expressamente previstos pela lei. Ou seja, não é? Nós tínhamos ali algumas medidas cautelares típicas, se quiserem falar desta maneira, utilizar esta terminologia, mas tínhamos a possibilidade do juiz conceder medidas cautelares atípicas, fundadas no poder geral de cautela. Este poder de conceder medidas não previstas em lei, ele foi ampliado em 94, não é? Quando entrou aí em nosso sistema antecipação de tutela, perdão, que inseriu ali no 273 uma cláusula geral de antecipação de tutela, um poder geral também de antecipação. Nós já tínhamos antecipação de tutela enquanto instituto no nosso sistema. As ações possessórias, por exemplo, não é? Há quem classifique esta categoria como tutela interdital. Porém, as ações possessórias, elas servem sempre como exemplo de tutela antecipada, porque a liminar possessória, ela concederá à parte os efeitos da decisão final. Ela traz para frente aqueles efeitos que eu vou obter na decisão final, que é justamente reintegrar o autor na posse do imóvel quando há esbulho, não é? Ou se não é caso de esbulho, mas se é caso de turbação, não é? Mantê-lo na posse para que a sua posse não seja mais perturbada. Essa estrutura do Código de 73, com medidas cautelares típicas e atípicas, e com tutelas antecipadas específicas em algumas situações, possessórias, mandato de segurança e outros, não é? E uma regra geral no 273, que era um sistema misto, vamos dizer assim, ele passou no Código atual a ser um sistema aberto. O Código atual, nós sabemos, ele eliminou não as tutelas cautelares, mas os procedimentos cautelares específicos. Agora nós temos um procedimento, não é? Geral, onde nós vamos obter aí uma tutela de natureza cautelar. Nós temos um procedimento geral onde nós vamos obter uma tutela de natureza antecipada, não é? Mas nós não temos mais, pelo menos no que toca ao processo cautelar, aquelas chamadas cautelares nominadas. Então, houve uma migração de um sistema misto, vamos dizer assim, medidas expressamente previstas em lei, e uma regra concedendo ao juiz poder para conceder medidas não previstas, não é? Para um sistema onde eu não tenho previsão de procedimento algum. E com base nesse poder geral,
dos requisitos, cujos requisitos estão no artigo 300, não é? O juiz pode conceder estas medidas. Bom, lá neste livro que trata das tutelas provisórias, nós temos o artigo 297, que, na sua parte final, não é, ele fala em medidas adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, ele nos diz aqui, não é? O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Bom, como que nós efetivamos esta tutela, não é? Que agora é concedida com esse poder geral previsto no artigo 300, de conceder aí tutelas de urgência. A tutela executiva, no Código de 73, funcionava de uma forma um pouco diferente do que funciona agora. Enquanto, por processo cautelar, nós tínhamos esse sistema misto, para a tutela executiva, na redação original do Código de 73, nós tínhamos um sistema típico, princípio da tipicidade dos meios executivos, que me dizia que o juiz só podia utilizar os meios executivos expressamente previstos por lei. Isso começou a mudar quando houve um projeto de Código de Processo Civil que não foi aprovado, mas cuja redação foi utilizada, em especial, 2 artigos que tratavam de uma ação de tutela específica de obrigação de fazer e não fazer, foi utilizado pelo Código de Defesa do Consumidor, e que depois inspirou o artigo 461 e, na sequência, o 461-A do Código de Processo Civil de 73. E o 461 me dizia o seguinte, num dos seus parágrafos, se a memória não fala, o parágrafo fala, é o parágrafo 3º, não é? Ou era o 4º, não me recordo agora. Mas ele dizia o seguinte, que o juiz, não é, para efetivar aquela tutela, ele pode utilizar de meios necessários. E aí citava alguns, não é? E houve muita polêmica a respeito disso, porque falava, inclusive, utilização de força, não é? E alguns já falaram, não, então pode mandar prender logo, daí começou uma discussão a respeito disso, não é? Mas isso quebrou a tipicidade dos meios executivos. E quebrou a tipicidade justamente porque ali se permitia que o juiz examinasse o caso concreto e, diante da necessidade do caso concreto, ele aplicasse uma medida de natureza executiva, cuja característica, nós sabemos, é alterar o mundo de fato. O ato executivo é ato executivo porque ele altera ou prepara a alteração do mundo de fato. E eu não tinha mais que respeitar, então, essa estrita tipicidade. Poderia o juiz fixar outras medidas segundo a sua imaginação e segundo a necessidade do caso concreto. Muito bem, mas este sistema ainda era um sistema incompleto. Embora se permitisse agora, não é, a utilização de várias medidas executivas, nós ainda tínhamos um sistema incompleto. Por quê, não é? Todos os senhores, na vida prática, já tiveram a oportunidade de perceber, e para isso nós não precisamos ter aí qualquer tipo de levantamento, né, jurimetria a respeito, que as execuções por quantia são o grosso das modalidades de execução. E o 461 permitiu outras medidas em obrigação de fazer e não fazer, o 461-A de dar coisa certa, depois de dar coisa incerta, não é? Mas ficou de fora, vamos dizer assim, o grosso, as execuções por quantia. As execuções por quantia, não é? Ainda não tinham uma previsão para a quebra do princípio da tipicidade dos meios executivos.
Alguns doutrinadores, não é, já sustentavam à época que isso era possível. Eu, há coisa de uns 20 anos, já escrevi sobre a possibilidade de apreensão de carteira de motorista, não é? Isso ainda na vigência do Código de 73. Não é? Eu me recordo, fui bastante criticado por conta disso, né? Até tirava um sarro, falava, lá o homem da apreensão da carteira de motorista, né? O que agora virou algo, né, que tem se discutido com relação à possibilidade ou não desta forma de coerção. Mas se o sistema de concessão de tutela cautelar e antecipada era um sistema misto, que se tornou um sistema aberto, agora o sistema executivo era um sistema fechado, que se tornou um sistema misto. O sistema executivo, de prestação de tutela executiva, também evoluiu. Só que eu não tenho mais uma concentração, como eu tinha no Código de 73, das medidas de natureza cautelar com um procedimento específico. Elas estão espalhadas no Código. Eu tenho lá a possibilidade, por exemplo, de prisão no caso de alimentos, eu tenho o protesto, no caso, obrigatório, no caso de decisão que versa sobre alimentos, temos o protesto facultativo da sentença, temos mais várias modalidades, não é? Previstas expressamente pela lei, que é tutela executiva, forçar o cumprimento, não é? De uma ordem ou de uma determinação judicial, alterando o mundo de fato. Então, se trata de tutela executiva. Nós temos, não é, no nosso sistema, várias medidas, que hoje se convencionou chamar de medidas típicas. E nós temos também uma regra geral, assim como acontecia com as medidas cautelares, com o Poder Geral de Cautela, no Código de 73. Esta regra geral, esta regra matriz, está no artigo 139, 4º do Código de Processo Civil. É uma regra da matriz deste poder geral de coerção. Na verdade, eu tenho ali o poder de coerção, poder de subrogação, tem um feixe de poderes. Dentre eles, o poder geral de coerção, que pode ser pensado, né, a semelhança do que acontecia com o poder geral de cautela, com o poder que a lei confere ao juiz para determinar, conforme as exigências do caso concreto, e sempre tendo em vista, não é, a efetividade da tutela executiva, medidas coercitivas que são diferentes, são diversas, não é, daquelas expressamente previstas na legislação processual. Então, hoje, o meu sentir, quando se fala em efetivação de tutela executiva, e tutela executiva é a alteração do mundo de fato, eu tenho um sistema misto, onde eu tenho várias medidas previstas em lei, e tenho também, a lei dessas medidas, um poder conferido ao juiz para que ele tome as providências necessárias para dar efetividade a uma determinação judicial e também, por força da parte final deste artigo, se referir à obrigação pecuniária, não é? Para aplicar também no caso das execuções por quantia. Puxando o cobertor, então, para aquilo que antes estava descoberto no sistema anterior. A possibilidade de medidas coercitivas atípicas também na execução por quantia. Portanto, né, quando o 297 fala lá no seu final em medidas adequadas à efetivação da tutela provisória, no meu sentir, ele está se referindo exatamente às medidas executivas atípicas que o juiz pode conceder com base no poder geral de coerção previsto no artigo 139, 4º do Código de Processo Civil.
É aí, então, que reside, não é? A ferramenta para efetivar esta tutela executiva. A tutela executiva, no meu sentir, não é? Ela pode se dividir em tutela subrogatória, em tutela, na linguagem do professor Barbosa Moreira, né, ordenatória, e a tutela coercitiva. São as espécies, não é, de tutela executiva. Mas a que mais se presta realmente, me parece, é a tutela coercitiva, para efetivar estas medidas que advêm da concessão de uma tutela provisória. O problema maior é o seguinte: nós só temos a menção a esta regra geral. E o fato de eu só ter uma menção a esta regra geral acaba por gerar aí problemas graves com relação à sua aplicação. Por quê? Porque, como o código foi bastante breve com relação a isso, e pensando no assunto, não é? Eu acho que foi breve, inclusive propositalmente, porque ele inseriu, não na parte da tutela executiva, mas dos poderes do juiz, fazendo com que, portanto, ele se espraie por todo o sistema, por todas as instâncias. Afinal de contas, se é poderes do juiz, tanto tem esses poderes o presidente do Supremo, como o juiz substituto mais novo dos nossos 97 tribunais. É nesta parte que estão esses poderes. Então, ele serve para todo o sistema, né? Mas me parece que foi feito realmente de uma maneira rápida para não despertar uma maior atenção com relação a esta possibilidade, a esta regra geral. O professor Gajardoni, não é? Ele escreveu um artigo, um texto sobre este artigo, que ele intitulou A Revolução Silenciosa do Processo de Execução, ou algo parecido com isso, não é? Realmente, é uma revolução silenciosa, não é? É a atribuição ao juiz de conceder estas medidas. Mas a generalidade da norma, ela trouxe muitos problemas, porque ela relegou a aplicação desta tutela à casuística. E não é bom para ninguém, nem para as partes, nem para o advogado, nem para o juiz, trabalhar dentro da casuística. Era muito mais seguro ao juiz, no sistema anterior, por exemplo, conceder uma medida cautelar inominada, quando ele falava, o fumus boniuris está aqui assim, 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 o perigo in mora está aqui assim, 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 assim. Mas e no caso do Poder Geral de Coerção? Quais são os requisitos? A lei não diz. A doutrina ainda, né, está se degladiando com relação a esses requisitos. Quais são os limites? Tudo tem limite. Não é menos o amor pelo Corinthians, né? Mas fora isso, tudo tem limite, né? Então, o Poder Geral de Coerção também tem que ter limite. Tem que ter. Né? Quais são os limites? Quais são os limites objetivos impostos pelo sistema? Por exemplo, não cabe prisão por dívida, é um limite objetivo imposto pelo sistema. Quais são os limites subjetivos? A quem essas medidas vão atingir? Pode atingir a todos? Pode atingir terceiros? Pode atingir pessoa jurídica de direito público? Não é? Eu, depois daquele artigo primeiro, escrevi mais um outro, no livro em homenagem ao professor Arruda Alvim, justamente tratando da possibilidade, né, da aplicação dessas medidas, ainda antes do Código atual, contra o poder público. E o professor Marcelo Lima Guerra já falava sobre isso também, né, sobre essa possibilidade. Mas quais são esses limites? Há limites temporais, conceder ou não. Há limites decorrentes do procedimento. Neste procedimento, por exemplo, eu posso penhorar. Naquele outro, eu não posso penhorar, porque não se admite a expropriação de bem público. Então, tem limites àquela medida dentro de um procedimento, mas em outro procedimento executivo, não.
Esses limites ainda não foram estabelecidos. E tudo isso remete à casuística, e tudo isso gera uma insegurança muito grande. E nós sabemos, não é? Eu fui juiz quase 30 anos, nós sabemos, não é, que um dos maiores dilemas do juiz é justamente esse: segurança, rapidez. Quando eu dou segurança ao juiz, ele me devolve rapidez. Se eu peço uma liminar, por exemplo, lá, e calciono o valor relativo a determinado bem, ou seja lá o que for o tipo da liminar, na hora o juiz vai me conceder a medida. Porque eu estou dando segurança ao juiz. Agora, se eu não dou segurança, não é? Ou ele não vai conferir, ou se não, não é? Ele vai demorar para conferir. Ele vai ter que examinar tudo aquilo, não é? Então, quanto mais segurança eu der, mais retorno eu terei. E aqui eu não tenho segurança nenhuma, porque tudo foi relegado à casuística. Mas me parece, sim, que nós temos requisitos para a concessão dessas medidas fundadas no poder geral de coerção. E eu detecto dois. O primeiro deles é a necessidade, porque o artigo 139, né, ele usa o termo necessárias para assegurar. Nós sabemos que não é bem assegurar, assegurar significa efetivar. Isso já foi uma discussão que nós tivemos no código anterior, lá na redação do artigo 273, não é? Inclusive foi modificada por conta disso. Mas quando ele fala assegurar, ele fala no sentido de efetivar a decisão. E esta necessidade, por exemplo, sempre vista em fase do caso concreto, está relacionada, não é, à exigência da aplicação da medida coercitiva para evitar, por exemplo, que se torne impossível, ou pelo menos muito mais difícil, não é, a efetivação do resultado que se pretende alcançar naquele processo. Então, quando o juiz percebe, diante da situação de fato, que se ele não conceder a medida coercitiva para forçar o cumprimento, vai se tornar impossível ou muito mais difícil obter o resultado, daí ele deve utilizar. Mas não é só isso, não é? Nós temos um segundo requisito, em meu sentido, que é a pertinência. A adequação da medida à situação de fato. É aquilo que se chama de justa medida, ou exata medida diante do caso concreto. Né? O professor Piovenda, naquela célebre colocação sobre efetividade, né? O processo deve dar à parte exatamente aquilo que ela teria o direito de obter. Quando ele fala aquilo e exatamente aquilo, ele está sendo preciso no que ele quer indicar. Porque se não for aquilo e exatamente aquilo que ela tem direito, se for a mais, o processo é causa de enriquecimento sem causa. E se for a menos, eu vou estar subtraindo o direito da parte. E quando o Estado falha, não é, em conferir plena satisfação ao direito da parte, em tese, não é, a parte vai tentar efetivar o seu direito mediante o uso da força pelas próprias mãos, o que não é conveniente, não é? Uma sociedade que se reputa uma sociedade civilizada. Então, tem que ser exata medida, justa medida, e que guarda uma estreita relação com o princípio da utilidade. Porque todo ato executivo, e mais ainda essas medidas coercitivas, não podem ser inúteis. Se ela serve apenas para atrapalhar a vida do executado ou do destinatário de uma ordem, não é? Então ela não tem pertinência. Por quê? Porque ela fere o princípio da utilidade. E quando ela não tem essa pertinência, não é? E ela é concedida, ela pode gerar problemas graves. O professor Maninoni, ele traz uma frase que eu acho muito interessante, quando ele fala lá na concessão de liminar, numa das obras dele, não é? Concessão da liminar.
o juiz concedendo a liminar, é o exemplo que ele utiliza, e permitindo o uso da marca, e concede a liminar, depois demora 1 ano, por exemplo, para proferir a decisão final. E a decisão final vem em sentido contrário, cassando a liminar, entendendo que o uso da marca não era legal. Ele fala que, nessa hipótese, o Poder Judiciário confere à parte 1 ano de lícito exercício do ilícito. E quando a medida não é pertinente, o que o Poder Judiciário faz é exatamente isso. Concede à parte aí a possibilidade do lícito, porque é acobertado, né, pela decisão judicial, do lícito exercício do ilícito. Então, para concessão, me parece, eu tenho que ter pertinência e eu tenho que ter necessidade, sempre observadas diante do caso concreto. Muito bem, e por que tudo isso, né? Para ver como que nós vamos aplicar isso nesta época de pandemia. E daí vem a pergunta, não é? O que mudou? Essa pergunta, ela comporta 2 respostas. A primeira delas é, tecnicamente não mudou nada. E a segunda delas é, na prática mudou tudo. Não é? Ou seja, uma pergunta bem em cima do muro. Não é? Por que, tecnicamente, me parece que não mudou nada? Porque o preenchimento desses requisitos é sempre feito diante do caso concreto. E como a pertinência está ligada à utilidade, é a justa medida no caso concreto, se ela não for a justa medida, o juiz não deve conceder uma medida coercitiva. Então, vejam, né? Teve uma decisão muito interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo, faz tempo já, desembargador Melo Colombi, em 2020, 14ª Câmara Civil da Seção de Direito Privado, DP1, né, que tratava, embora não com essa denominação, mas seguia esse mesmo raciocínio, não é? Ele dizia o seguinte, não é adequado, e aí se entenda a justa medida, mandar um devedor de alimentos para a prisão neste momento, porque ele pode se contaminar com a Covid. Então, não é uma medida adequada, não é uma justa medida, não utilizou essa denominação, não é? Diante daquela situação. E a prisão por alimentos é realmente um exemplo que nós podemos, não é? Observar para ver como que funciona esta estrutura. Porque a prisão por alimentos é medida coercitiva, reúne aí as características de uma medida coercitiva. Ela não se confunde com uma pena, a sua aplicação não implica na satisfação da obrigação, e normalmente não é decretada pelo juiz. Ela preenche esses 3 requisitos. A prisão por alimentos é decretada pelo juiz. Se o sujeito for preso e ficar lá preso um determinado período, não é? Ele sai e a dívida está íntegra, acrescida daquele tempo que ele ficou preso, não é? E se por um acaso decretou a prisão e aparece o dinheiro, na hora o juiz revoga, expede um contramandado de prisão ou um alvará de soltura clausulado, conforme a situação, se já foi ou não preso, não é? E se fosse pena, ele tinha que cumprir até o final. Então, não é uma pena. Então, é uma medida coercitiva típica. Vejam, esta medida coercitiva, o Código nos disse que tem que ser em regime fechado. O Código errou, porque regime prisional é para cumprimento de pena. E a prisão por alimentos não é pena, é medida coercitiva. Então, não poderia nunca ter falado em regime prisional. Não é? Mas dá para entender que o que ela pensou, não é? A lei, porque na época tentaram retirar, inclusive, esse dispositivo, e houve uma grita geral, ele foi reinserido, não é? O que ela pensou é que se não fosse ficar preso, se não fosse regime fechado, se fosse prisão domiciliar, por exemplo,
a parte nunca pagaria. Porque hoje ficar em casa é muito fácil. Eu passo a mão no telefone, eu peço comida de todo tipo, eu ligo a TV, eu tenho acesso a tudo que eu quiser. Se eu não quiser TV, eu vou para a internet, não é? Eu posso morar num apartamento, daqueles apartamentos que tem a ideia de um apartamento padrão clube, onde tem um quadro, onde eu tenho um parque, onde eu tenho isso dentro, onde eu tenho, não é? Academias gigantescas, às vezes até melhor que academias que estão à disposição de todos. Então é muito fácil viver numa prisão domiciliar assim, sem sair, não é? Num apartamento de 1.000 metros quadrados de cobertura e podendo pedir tudo e ter acesso a tudo, não é? Então é evidente que ia perder a sua força de coerção. Por isso que se pensou na ideia do, entre aspas, regime fechado. Mas vejam, não é? Diante desta situação, da situação de pandemia, o juiz deveria conceder esta medida de prisão? Se eu for levar pelo requisito da pertinência, me parece que não. Daí o porquê se dizer, não é, que tecnicamente nada mudou. O que varia é o requisito. Porque ele varia segundo os valores e a situação real daquele momento. No estado do Paraná, aliás, e a notícia que eu tive, a primeira notícia que eu tive foi daí, e ao que sei, a ideia surgiu aí, não é? Há um programa de prisão domiciliar, no caso de devedor de alimentos, foi instaurado em Curitiba, né, numa vara lá, piloto, uma câmara também, não é? E a última notícia que eu tive é que estava dando muito certo esta situação, não é? Por quê? Não é? Justamente porque eu caio nessa ideia daquilo que é pertinente no caso concreto e mais do que é conveniente às partes. Nós estamos muito atrasados em termos de medida coercitiva. E eu não estou falando de common law, eu não estou falando de países europeus, não. Eu estou falando de países sul-americanos. Nós temos aqui, por exemplo, no Chile, nós temos no Equador, ordem de arraigo, que é a apreensão de passaporte em caso de execução para alimentos automática. Que nem nós temos o protesto automático da decisão fixa dos alimentos aqui, provisórios ou definitivos, lá é a ordem de arraigo. No México também tem. Nós temos em outros locais também, não é? Previsão de medidas de toda ordem coercitivas. Mas nós aqui, estou falando a comunidade geral e a lei, não confiamos em nossos juízes. Então nós damos com uma mão e tiramos com a outra. Nós permitimos que, com base no 139, quarto, ele conceda, mas depois nós vamos falar, não, mas para conceder não pode assim, não pode assado, não pode aquilo, não pode... E vamos fazendo o quê? Limitando a sua atuação. Nós fazemos a mesma coisa que faz a chamada ao sistema da prova legal. E o professor Arruda Alvim fala muito bem disso, percebeu muito bem isso. O juiz pode valorar a prova. Quando a lei não confia no juiz, ela retira a valoração da prova e fala, olha, propriedade do bem imóvel só mediante registro na respectiva matrícula, no respectivo serviço de registro de imóveis. Porque, seu juiz, não confio. Aqui pode ter 832 testemunhas dizendo que é proprietário, mas não, é a prova legal. Ele retira a possibilidade do juiz decidir. E o que tem se visto aqui é este medo com relação a essas medidas, que vieram por bem. Não é porque pode ter alguma medida aí disparatada, e tem, nós vemos num país muito grande, não é? Que essas medidas não vieram para o bem, elas vieram para efetivar realmente determinação judicial e vieram para satisfazer uma prestação que não foi espontaneamente satisfeita. Então, elas buscam a efetividade. Na prática, mudou tudo. Porque se eu não pensar nesta questão desses requisitos, mas pensar na casuística, não é? Daí mudou tudo. E daí nós tivemos necessidade de lei. A Lei 14.010 de 2020, não é? Anotei aqui para vocês, que tratou aí dessas medidas nas relações de direito privado durante a pandemia,
ela fala aqui no artigo 15, não é? Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Mas nós já passamos 30 de outubro de 2020 e a pandemia não acabou. Todos esperavam que lá tivesse terminado a pandemia, né? Daí o que aconteceu? O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no habeas corpus, uma decisão de maio de 2021, estendeu para todas as hipóteses, não é, de prisão por alimentos, estendeu a possibilidade de prisão domiciliar. Então, vejam, quando se fala na efetivação dessas medidas, e eu usei apenas os alimentos aqui como exemplo, mas serve para todas as outras, não é? Se for aplicada uma técnica, essa ou outra técnica, não é? Mas uma técnica segura, como nós tínhamos lá periculum in mora e fumus boniuris no Código de 73, me parece que nada há de ser alterado. Porque como o juiz deve examinar o caso concreto e observar a necessidade, é evidente que ele vai ponderar naquele momento que a medida talvez até seja necessária, porém, ela não é adequada, ela não é pertinente. Então, ele vai mudar do regime, entre aspas, fechado, para a prisão domiciliar. Mas, se eu for considerar, por exemplo, não é? Ou deixar de observar esta ou outra técnica qualquer, daí eu volto para a casuística. E daí eu vou precisar de lei, ou vou precisar de outras decisões judiciais para me dar um parâmetro seguro para agir dentro daquilo que se espera neste período. Não é? Mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, já extrapolei o meu tempo aqui, não é? A doutora Jussara tinha me falado 40 minutos, eu estou chegando quase nos 50. De qualquer forma, não é? Me parece que isso vale para tudo. Qualquer medida coercitiva, já que na forma do 297, sempre que eu tiver uma tutela provisória, seja ela de urgência, seja ela de evidência, não é? Em tese, é possível a aplicação destas medidas para efetivação daquela tutela que foi concedida. Eu, mais uma vez, não é? Agradeço aí, senhora Jussara, professor Medina, grandes amigos, não é? Grandes processualistas, professora Jussara, uma grande civilista, embora conheça de processo também, não é? E professor Medina aqui conhece profundamente o processo de execução, não é? É uma grande honra aqui poder falar um pouco sobre esses tópicos com os senhores. Eu agradeço e fico à disposição aí para aquilo que for necessário aí em termos dos debates. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado ao professor. Parabéns, cara. Parabéns. Meu caro, realmente convidá-lo é uma grande satisfação, recebê-lo maior ainda, ouvi-lo, nem temo como descrever. Permitam-me refazer o que não fiz, a omissão de quando conheci professor Olavo, lá em Marília, quando professor Olavo era o juiz de direito na comarca, atuando em várias cíveis e de lá longa amizade. Juiz respeitado em todo o estado de São Paulo, Brasil afora. Mais tarde, se me lembro, professor, Marília chorou literalmente quando fostes promovido, e ali era Araraquara, de Araraquara para São Paulo, os atendimentos sempre pontuais, e o professor, certa feita, quando nos falávamos, disse assim: professora, você não imagina quem eu recebi hoje no meu gabinete? Professor Donaldo Armelin. Naquela hora, não foi? Aquela grande emoção, lhe ouvindo agora, voltei. Mas, ao cumprimentá-lo, vou passando a palavra para Patrícia Friso, egressa querida, para então vir, Patrícia. E mais uma nota, professor vem para dizer, olha, aqui e na pandemia, recomendação do nosso coordenador de área junto à CAPES para a área do direito. Quanto possível,
nesta hora de pandemia, uma crise, trazerem suas pesquisas, no que for pertinente também, para marcar uma produção científica de época, uma produção científica do direito, a hermenêutica, a tradição ou o novo, numa fase de pandemia. É recomendação de professor Luiz Otávio Noronha para todos nós, fica aí a ponderação. E foi maravilhoso, professor, ouvir o que mudou. Tecnicamente, nada. Na prática, tudo. Então, vamos lá, Patrícia, esse é o teu desafio. Venha para os debates, querida. Olá, professora, obrigada. Professor Olavo, foi incrível ouvi-lo. Eu sou uma apaixonada pelo processo civil. Lá desde a graduação já me inspirava no professor José Miguel Garcia Medina, depois encontrei ele no mestrado, fui muito feliz nesse mestrado, onde veio a minha inspiração para o processo civil. Ouvindo o professor Olavo falar, inclusive, quando divulguei esse evento, o professor Vanberg, que foi meu orientador no mestrado, disse, nossa, professor Olavo, é incrível, você terá uma ótima oportunidade aí de estudar processo civil ao lado desse grande mestre aí do processo civil. Professor, falando de medidas atípicas, quando veio o novo Código de Processo Civil e traz essa inovação, a academia revive. Parece que surge uma esperança de que a nossa execução vai se tornar mais efetiva, uma luta constante de alterações do código anterior, buscando dar efetividade para a execução por quantia certa, uma execução com uma dificuldade de recebimento, e a gente sabe, na grande maioria das vezes, uma frustração. E aí chegam as medidas atípicas de poder geral de cautela. A primeira determinação de cassação de apreensão de carteira de motorista no noticiário no Jornal Nacional. E aí a gente começa nos rumores aí dos tribunais. Eu costumo dizer sempre que São Paulo é aquilo que nos guia de jurisprudência, porque é lá que a gente sai da legislação e começa a vivenciá-la na prática. E aí começa efetivamente um movimento de como usar. E aí o professor falava agora dessa generalidade do poder geral de cautela, nessa ingerência das medidas atípicas, e isso realmente é um fator que, no meu sentir, tem prejudicado a própria efetividade desse instrumento que nós, enquanto processualistas, esperávamos com grande felicidade, de que a execução, nesse momento, teria um apoio maior, de que a gente conseguisse entregar na mão do credor aquilo que ele efetivamente é de direito. Então, a gente começa a sentir uma dificuldade, especialmente no estado do Paraná, e os colegas que aqui estão e militam aí nos tribunais do Paraná, no Tribunal do Paraná, da dificuldade de se implementar essas medidas. Exatamente porque a gente sabe que, obviamente, a gente teria a sujeição a decisões de toda a espécie, mas quando começam as apreensões de carteira de motorista, suspensão de apreensão de passaporte, começa a questão da utilidade, o provimento é útil a fim de que se atinja o recebimento, não tem correlação, então não precisa. E aí o professor falava muito do princípio da utilidade da medida, e a gente acabou por encontrar muitos óbices à prática dessas medidas no processo. Eu sinto uma relutância bastante grande dos tribunais na aplicabilidade. E aí nós, enquanto advogados e os juízes, nós temos que ter muita criatividade para entender esse contexto todo, que medida coercitiva que faria bem a execução por quantia certa nesse contexto. Porque nós esbarramos na questão da utilidade, da necessidade com o fim pretendido. Aprender o passaporte impede de viajá-lo, mas se efetivamente, o professor Vanberg dizia isso muito bem, aquele devedor que não tem dinheiro, não adianta a gente fazer nada contra ele, a execução não vai ser efetiva de forma alguma. Então, a gente tem, eu sinto, eu não sei se o professor também compartilha desse sentimento, de que a gente tem uma possibilidade real, mas diante da generalidade, a gente tem tido um prejuízo bastante significativo na prática de implementar essas medidas atípicas. E se nós pensarmos em outros tipos de processo, como elas são boas, como elas ajudam, Nós temos aí, agora na pandemia principalmente, nós, enquanto processualistas, conseguimos sentir o quanto a nova roupagem das tutelas provisórias, antecedente,
antecipada, antecedente, cautelar antecedente, foram úteis à pandemia, a fim de impedir corte de energia elétrica, contra planos de saúde, no sentido de prazos de carência, de inadimplência, até uma certa ingerência, em alguns casos agressivas, do Poder Judiciário na esfera privada, com relação a reajustes de contratos, né, com relação à questão de energia dos shoppings, demanda contratada e demanda consumida, uma ingerência bastante grande do judiciário no poder geral de cautela do magistrado, mas que funciona em outros processos. Eu vivi na prática um processo de despejo recente, onde saiu da regra dos 15 dias, porque era um hospital, e o juiz deu um despejo programado de 90 dias, gradativo. Então, a gente sente que o poder geral de cautela, ele anda bem em medidas atípicas na efetividade de outros feitos. E aqui, para execução, a gente continua num contexto de dificuldade de implementação. E quando o professor falava que talvez essa generalidade trouxesse esse prejuízo na efetividade dessas medidas, me veio assim, aquilo, nossa, é exatamente isso. Porque quando a gente tem uma previsão geral, o magistrado também fica suscetível, e há um esforço dos magistrados em conceder, mas quando a jurisprudência, isso chega em sede de tribunal, e os tribunais acabam revendo, isso acaba trazendo uma trava para tudo aquilo que vinha se construindo em primeiro grau. Né? Então, de fato, olhando para todo esse contexto, para a felicidade que nós tivemos nesse novo Código de Processo Civil com relação a essa possibilidade, obviamente, sem esquecer de várias críticas. Nossa, agora o magistrado vai poder fazer tudo, agora nós estamos à mercê, vulneráveis pela questão da subjetividade, mas acreditando ainda de que eram medidas muito significativas para nós, que estudamos o processo e que temos essa dificuldade de responder por que de fato não funciona. Eu sinto, professor Olavo, que essa generalidade tem nos dificultado muito de trazer as medidas atípicas e, diante desse poder geral de cautela para a execução por quantia certa. Porque se tentou o passaporte, a jurisprudência não tem admitido. São Paulo ainda tem mais situações que a gente encontra de resguardo, que a gente vê uma liberdade maior no andar dessas ferramentas novas. Mas no Paraná, de fato, a gente tem sentido uma resistência muito grande, professor Olavo, de implantar essas medidas atípicas com o poder geral de cautela. Então, a questão do passaporte ainda é muito tímido, né, nesse contexto. A questão da carteira de motorista, poucos julgados ainda. A questão de impedir cartão de crédito, para o devedor, a gente tem sentido, mas também de uma forma muito tímida. Então, o que eu queria trazer para contribuir aqui, com esse time de peso de processualistas, e qual me sinto muito honrada de estar aqui essa noite, é de que, enquanto apaixonada pelo processo civil, eu fiquei extremamente feliz com o avanço que nós tivemos lá em 2015 com o novo código, e depois nós sofremos uma certa resistência na aplicabilidade dele, uma dificuldade. Eu não consigo visualizar hoje, professor Olavo, o que seria uma medida coercitiva a partir do critério de utilidade e necessidade em execuções por quantia certa, porque há a justificativa de que eu não posso invadir a esfera privada do devedor, porque isso não teria o condão de fazê-lo pagar. E aí nós entramos numa certa dificuldade daquilo. Tecnicamente, nós temos aí as ferramentas, mas quando a gente vai para o caso concreto, é muito difícil encaixar esse binômio da utilidade com relação à necessidade da aplicação da medida. Então, as minhas considerações são essas. Esse tema é maravilhoso de se estudar, e realmente nós temos, enquanto processualistas, um desafio de trazê-lo para a prática, e eu sinto muito isso na advocacia. A professora Medina também, que milita aí na advocacia com maestria, deve compartilhar dessas dificuldades que a gente encontra aí na jurisprudência, e fico pensando qual as medidas. Nós precisamos de criatividade. Imagina o magistrado nesse contexto todo,
para poder usar o poder geral de cautela e efetivamente aplicar as medidas do artigo 139. Queria agradecer a todos, muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia, muito bem-vinda ao nosso evento e queremos continuar mantendo contato por muito mais vezes e matando um pouco a saudade. Professor Olavo, com você, meu caro. Pois não. As colocações são excelentes, viu, Patrícia? Você realmente... Não é só você que tem sentido isso, não é? Professor Donaldo Armelin, já que nós lembramos do professor Donaldo, não é? Que conhecia profundamente o processo de execução, ele falava que o calcanhar de Aquiles da execução é o patrimônio, porque a execução é patrimonial. Desde a primeira fase do direito romano, não é? Que a execução deixa de ser uma execução pessoal e passa a ser patrimonial. Então, se não tiver patrimônio, não tem jeito, não tem jeito. Mas o que não se percebeu, e eu já tive a felicidade de falar sobre isso, não é? É que algumas medidas coercitivas são altamente seletivas. Sim. Por exemplo, apreensão de carteira de motorista. É para quem tem. Se o sujeito não tem dinheiro, não tem como pagar, porque nós temos o devedor, na linguagem do professor Marcelo Abelha Rodrigues, que é o devedor cafajeste. Não é? Não paga porque quer se completar. Não é? E temos o devedor, que é aquele devedor que, infelizmente, teve um problema e não tem, que pode acontecer com todos nós, não é? A apreensão de carteira de motorista, ela serve para esse devedor cafajeste. Porque o que não tem, ele não vai ter carro. E se ele tiver que dirigir um carro, por exemplo, ele leva a irmã dele fazer hemodiálise na cidade vizinha, mora numa cidade interior, e leva a irmã fazer hemodiálise um outro centro maior que fica a 30 quilômetros. Ele alega isso e o juiz suspende a medida coercitiva, porque daí ele percebe que não é pertinente, não é adequado o caso concreto, e suspende. Mas para o devedor que não paga porque não quer, para esse é adequada. Então, ela só produz eficácia com relação àqueles realmente que não pagam porque não querem. Ela é altamente seletiva. A apreensão de passaporte também. Imagine se a pessoa que trabalha aqui na minha casa, por exemplo, vai fazer alguma diferença a apreensão de passaporte dela, se é que ela vai ter passaporte. Mas vamos supor que ela tenha. Que diferença faz aprender o passaporte dela? Nenhuma. Ainda mais ela agora. Não vai viajar para o exterior de forma nenhuma. Não é? Olá, ainda mais agora que ninguém viaja para lugar nenhum. Houve recentemente um empresário, não é? Que estava numa situação dessa, foi decretada a apreensão do passaporte dele. Ele estava indo para a Disney, junto com a mulher e com 2 filhos, e a mulher e os 2 filhos passaram e ele ficou. E o passaporte dele foi retido. Ele foi lá, pagou a dívida, no dia seguinte, comprou uma outra passagem e foi. Então, as medidas são seletivas. E aí, por que nós não vemos muito, né? Quando o 273 entrou em vigor, eu dava muita aula em especialização na época, não é? E... 273 do Código Revogado. Do Código Revogado, isso. E eu falava o seguinte para os meus alunos. O pessoal é tudo nascido nos anos 2000 aqui, Olavo. E eu falava o seguinte para os meus alunos, olha, quando vocês tiverem uma tutela antecipada, vocês me trazem uma cópia que eu vou enquadrar e pendurar na parede. Porque os advogados não sabem pedir, os juízes não sabem conceder. Logo não tem. É mais ou menos isso que acontece, não é? Nas medidas coercitivas, muitas vezes se pede porque se pede de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas sem parâmetros. É evidente que o juiz não vai dar, não é? E aí a gente acaba por criar jurisprudência em sentido contrário. Não sabe dilatar também, não é? Porque é uma situação nova. Eu acho que com o tempo, isso tem se visto na jurisprudência, tem aumentado a aceitação dessas medidas, não é? E elas serão realmente muito úteis no futuro por conta desta característica da seletividade. Se for bem pensado e bem aplicado, elas atingem somente aqueles devedores realmente que devem ser atingidos. Para os outros, como elas não vão fazer diferença, não é?
elas acabam sendo impertinentes e o juiz deve cassar a medida. Então, professor Olavo, dessa forma. Quanto agradecemos, meu caro. E obrigadíssima por lembrar do nosso amigo querido Marcelo Abelha. Eu já estava, né, mas Marcelo foi ao ponto. Um direito patrimonialista e vamos lá. Professora Patrícia e eu perguntamos agora aos presentes. Dúvidas, perguntas, participações, meus caros? Quem vem? Ferdinando pediu a palavra. Ferdinando, querido, a prof estava procurando Levantou aqui. Obrigado pelo auxílio, Medina. A mão aqui. Ferdinando, com a palavra, querido. Eu acabei não saudando a Patrícia. Me perdoe, Jussara, Olavo e presentes. Patrícia, me perdoe. E no começo eu falei boa noite, não falei boa noite, não a saudei devidamente. E agradecer a sua presença aqui também. É um grande orgulho para nós tê-la tido como aluna no nosso programa de mestrado e agora vê-la com tanto sucesso aí na carreira profissional como professora e advogada. Obrigado. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, professor Miguel. Ferdinando, a palavra é sua. Boa noite, professora Jussara, doutora Patrícia, professor Miguel Medina, professor Olavo de Oliveira Neto. Eu sou juiz aqui no Paraná, minha primeira aula de mestrado. Estou numa vara de família, sucessões, anexos e criminal. E hoje, no começo da aula, eu expedi uma revogação de mandado de prisão em ação de alimentos, porque é evidente que eu cumpro a decisão da STJ, mas nós levamos o devedor até a delegacia para instalar a tornozeleira eletrônica, porque a prisão domiciliar sem a tornozeleira é um belo faz de contas, e só nessa pequena movimentação do devedor ele pagou R$2.000, e aí vem a petição em caráter de urgência, na sexta-feira às 19 horas, e o juiz, 24 horas por dia, tem que deliberar. Eu queria saber se o senhor tem ideias para juízes de medidas coercitivas, porque o que a gente vê no caso do devedor ordinário, e ordinário no sentido de cafajeste, é que ele não paga, mas ele tem um iPhone 12 Plus, um plano Black de internet, frequenta a melhor academia de ginástica da cidade, tem uma vida de ostentação nas redes sociais, e o que a gente ouve muitas vezes é que o juiz é arbitrário, que o processo civil tem que ser mais garantista, etc. E eu lembro de uma frase do professor Celso Yokohama, que eu sou de 99, viu, professor Medina? Então eu estudei o CPC de 73. E já em 1999, o professor Celso dizia: o Brasil é um país de devedores. E a nova legislação, inclusive promulgada e em vigor hoje, amplia ainda mais as benesses ao devedor. Então eu queria saber do senhor, professor, o senhor que foi tão criticado em relação à carteira de motorista, por exemplo, se eu descubro que o devedor tem um pacote de Réveillon junto a uma operadora de turismo, eu posso penhorar esse pacote de alguma forma? Eu posso determinar que ele use um tijolão, um celular tijolão, em vez de um iPhone 12, ou um telinha mais simples? Eu posso determinar que ele troque o plano Black Mega Plus Blister de internet por um plano que nós temos todos? Se o senhor teria mais algumas ideias. Muito obrigado. Olha a criatividade aí, professor Olavo. Já anotei essas, professor. Olha, Ferdinando, essa é uma preocupação que não é só sua, viu? Eu vou me permitir aqui ler para você uma colocação que eu fiz num livro sobre poder geral de coerção, não é? Que veio de uma tese de um chileno, Adrián Simón Pino, e que ele fala o seguinte, a tradução daquilo que ele diz, não é? A prisão de até 24 horas, porque lá existe uma possibilidade de prisão, não é? De até 24 horas de quem resiste a um mandado judicial pode ser considerada como uma forma de contempt of court. Eles têm lá a possibilidade de descumprir a ordem judicial, prisão por 24 horas. Né? Daí ele fala o seguinte: proponho que o juiz civil possa ter a possibilidade de ordenar a prisão de um sujeito que resiste injustificadamente ao seu mandado por um prazo maior ao que atualmente se encontra regulado. Sou consciente de que a decisão de impor uma medida cominatória requer uma grande dose de valentia por parte do juiz nacional,
já que ele estaria sujeito a atos de perseguição, tais como denúncia por prevaricação, abuso de autoridade, queixa perante o escritório de controle da magistratura, queixas perante o Conselho Nacional da Magistratura, investigações parlamentares, denúncias jornalísticas, etc. Ataques daqueles que sempre querem que as coisas continuem como estão, daqueles que sempre se beneficiam com a manutenção do status quo, daqueles que querem um juiz marionete, indiferente diante das reais necessidades da nossa sociedade. É isso realmente que nós, enquanto juízes, sofremos com essas medidas, não é? Mas há uma série de possibilidades, não é? Eu apresento 5 tipos de medidas típicas, não é? Categorias. Primeira delas, medidas coercitivas atípicas, limitadoras da liberdade. Por exemplo, possibilidade de prisão civil em caso de descumprimento de órgão judicial. Né? Prisão do depositário infiel. Não é? Embora tenha a súmula, o devido respeito à súmula merece ser superada. Um sistema que nós temos acho que é na Colômbia, que é o arresto noturno, que é a prisão, no caso de alimentos, ele só fica preso durante o período noturno e nos finais de semana. E no restante ele sai para trabalhar. Depois, medidas coercitivas limitadoras da livre circulação. Apreensão de passaporte, que é a tal da ordem de arraigo, né, que existe no direito estrangeiro. Proibição de frequência a local determinado. É possível se proibir, não é? Assim como a legislação penal proíbe o torcedor que vai no estádio, briga, apronta isso e aquilo dele comparecer, naquele momento que está tendo o jogo, ele tem que ficar num determinado local, não é? É possível, me parece possível também. Depois nós temos medidas coercitivas atípicas pecuniárias, seriam as multas atípicas, fora daquelas que estão previstas, não é? Sequestro de patrimônio, e aqui entra também a questão das astrentes, não é? Sequestro de patrimônio, nós temos no direito inglês, esse eu não sei se dá para aproveitar aqui, já existe no caso de crime de sequestro, né? Você sequestra, todo o patrimônio fica indisponível, disponibilidade. Mas eu tenho dúvida se aqui seria possível aproveitamento. No direito português, nós temos uma taxa adicional de juros. Mediante requerimento, passou de 1 ano, por exemplo, em vez de cobrar 1% de juros lá do artigo 400 do Código Civil, você passa a cobrar a partir daquele momento 1,5%. Passou de 2 anos, 3, e assim por diante. Juros progressivos. Medidas coercitivas atípicas que impõem restrição de direitos, apreensão de carteira de habilitação, proibição de contratar com o poder público, né? Proibição, participação em concurso e loteria. Eu acho que concurso não dá, e a loteria deixa participar. Se ele ganhar, a gente vai e leva o valor, né? A solução seria melhor, né? Proibição temporária de realização de determinados negócios. Isso dá para fazer também, principalmente com empresas, né? E, por fim, medidas coercitivas referentes à informação. Informação de dívida de condomínio, existe uma grande discussão sobre essa possibilidade ou não. E aqui sim, ó, restrição de acesso a redes sociais. Né? Quer dizer, eu acho que tem várias coisas que dá para aplicar dentro desses parâmetros, não é? E que realmente podem fazer com que aquele devedor que simplesmente não quer pagar pense melhor, não é? Eu tive 2 situações interessantes quando eu era juiz na pequena e pacata comarca de Palmital, não é? Onde, certa ocasião, a doutora Jussara ligou para conversar comigo, me convidar para uma aula, e daí o escrevente, assim, distraidamente, falou para ela, não, ele está na cadeia. Ela falou, Deus o livre, será que foi preso? Mas eu estava visitando apenas, né? Competência acumulativa, né? E estava vendo se estava tudo certo. E lá eu tive a oportunidade, num caso de um crime, não é? E o sujeito, você vê o que a gente julgava na época, né? Ele foi denunciado porque ele entrou no jardim de uma senhora e quebrou todos os antúrios, né? Foi denunciado por furto dos antúrios. Porque tinha uma tradição idiota lá que era o seguinte, o rapaz queria namorar uma moça
Então, ele roubava flores e entregava para ela, uma tradição da cidade, né? Uma coisa bucólica, né? E ele fez isso, e a promotora denunciou ele. E a promotora, muito minha amiga, tudo, até hoje, né? Eu falei, ô, fulana, pelo amor de Deus, você vai denunciar o cara porque ele roubou flor, pô? Eu vou pegar isso aqui e mandar para a equipe de repressão a roubo lá de São Paulo. Eles vão ficar te tirando sarro o resto da tua vida. Não, mas, ó, houve a vítima. Aí tá bom, eu não vou, eu vou ouvir, tudo bem. Daí entra a senhora, né? A senhora não tinha ninguém, era daquela, morava numa casinha simples, ela encerava as folhas dos antúrios para ficar mais brilhante, mais bonito. E o cara entrou lá bêbado, porque para fazer um negócio desse, normalmente o cara tá bêbado, né? E quebrou tudo. Ele levou 2, 3, mas quebrou tudo. E a senhora despencou num choro incontido, ninguém conseguia, tive que mandar buscar água com açúcar, né? Daí eu condenei ele, apliquei restrição para ele trabalhar gratuitamente durante 6 meses, substituir, né? Prestando serviço no Horto Florestal de Palmital. Já que ele gostava tanto de planta, né? Justifiquei na sentença, então ele prestaria serviço. E ele prestou, ele gostou tanto que ele continuou depois voluntariamente, né? E outra, quando eu era juiz em Marília, que tinha um empresário que não tinha nada no nome dele, mas vivia uma vida de nababo, né? É interessante, isso não acontece no Brasil, acontece muito na Suécia, na Dinamarca, né? No Brasil nós não temos isso, né? Mas países assim, menos desenvolvidos, como Suécia e Dinamarca, tem bastante. Mas esse fazia isso aqui, deveria ser sueco, acredito eu, né? E ele andava com um carro que estava em nome da mulher. E a mulher andava com um carro que estava em nome dela também. Eram 2 Pajero full, né? E eu mandei penhorar as 2 e mandei remover na hora. Mandei remover não a dele, só a dela, né? A dele eu deixei, né? Ah, mas você imagina, a dívida dele, o carro em nome da mulher, penhora os 2. Ele continua com o dele e eu mando remover o carro dela e fazer depositar no depositário. Ela deve ter falado tanto para ele que no dia seguinte ele foi lá e quitou a dívida, né? Pagou tudo que ele devia, né? Não precisou. Eu acho que essa o tribunal ia reformar, com certeza, né? Mas, na hipótese, né, eu falei, vai resolver, e resolveu realmente, né? Então, é caso concreto, né? Às vezes, uma medida coercitiva, né? No meu livro sobre poder geral de coerção, eu falo, eu aceno com a ideia de limitação para ir em determinados locais. Para aquele pai que não paga alimentos e é surfista. Uhum. Então, proibir ele de descer de São Paulo para o litoral, não é? Ele vai todo final de semana, né? Proíbe ele de descer, não é? Ah, tem que fiscalizar, tudo bem. Arruma-se um jeito, né? Sei lá, tornozeleira, ou seja lá o que for. Deixa o cara lá um tempo sem descer, não é? Isso força. Para outra pessoa não faria diferença nenhuma. Por isso que o exame no caso concreto é importantíssimo. Porque o que pode parecer absurdo numa situação geral, naquela hipótese específica, não é? Pode ser que não seja. Eu brinquei aqui com a história do Corinthians, não é? Mas aqueles torcedores fanáticos, se você cortar a possibilidade de ter acesso de assistir os jogos, ele vai ficar desesperado, não é? Ele vai comprar um radinho de pilha, que daí não dá para impedir, não é? Mas se você cortar, quer dizer, dá para fazer tecnicamente, isso eu já não sei lhe dizer, não é? Mas no caso concreto, não é? É o caso de se examinar essas medidas todas, não é? Inclusive limitação à rede social. Essa me parece, porque rede social, você que atua na família também, você sabe, né? É um lugar maravilhoso para você encontrar prova. O cara entra lá com uma revisional de alimentos para baixar ou exonerar, daí você vai lá, ele está passando férias em Fortaleza, andando de jet ski, né? Naquela rede que fica dentro da água, né? Você entra ali e fica dentro da água, daí você toca um sininho, o cara entra lá na água e vai levar uma cerveja gelada, né? E daí ele ostenta tudo isso, né? Então, é um local fabuloso para você encontrar prova. E acredito eu também que limitações ali, em certas circunstâncias, elas têm esse poder de
coerção, não é? A única coisa é que há que se tomar cuidado, porque há uma divisa, não é? Entre o que é coerção e o que é coação. Mas isso advém do quê? Dos limites. Por isso que nós temos que estabelecer os limites objetivos, subjetivos e daí por diante. Muito obrigado. Agradecemos imensamente. O professor Olavo traz, né, outra palestra dentro da palestra. Ferdinando, se eu tivesse combinado com você para falar assim, olha, na altura tal da palestra, por favor, traga. Ferdinando, eu não tinha nem visto a tua mãozinha para falar. Daí você me traz esse exemplo louco, maravilhoso. Eu estou querendo ir advogar na sua comarca nessa altura, porque o professor Olavo agora já está aposentado. Medida coercitiva dos Antúrios ficou para sempre. Caríssimos, que noite, que encontro, que coisa fantástica e os benefícios do remoto. Se alguém mais tiver alguma questão, alguma pontuação para fazer, aquilo do vento levou. Fale agora ou cale-se para sempre. Mas não durma pensando na questão. Nós já estamos, professor, agora invadindo o seu horário, né? O remoto, o trabalho em casa, a família. Aliás, mande o meu grande abraço para a Patrícia, as meninas, os filhos queridos que aí estão. Mas então, vou dizendo da satisfação da noite do encontro, essa terceira oficina de pesquisa, ao professor Celso, nosso abraço carinhoso novamente pela iniciativa, pelo propósito, esta outra forma de trabalhar o programa. Agradeço a Patrícia, minha debatedora amada, estaremos juntas outras tantas vezes. Fado a minha amiga mineira querida lá de Itaúna, professor Olavo, tem um grupo de Itaúna que o professor Luiz Manuel convidou. Luiz Manuel lhe deixou um abraço, pediu desculpas porque entrou em outro evento agora, também às 20 horas. Fado, você leve o meu abraço para todos nessa Itaúna, nessa terra linda, todos os nossos mestrandos aqui presentes a esta hora, a nossa satisfação imensa em já conhecê-los por aqui. No meado do mês estaremos juntos na nossa disciplina, mas aí voltamos a conversar. Recomendo as obras do professor Olavo todas, recomendo o tema, querido, porque ele vem parecendo um tema singelo. Prendeu a carteira? Não a carteira. E, de repente, não, uma carteira imensa de conhecimentos. Dá-lhe créditos e cartões para acessarmos. Professor Olavo de Oliveira Neto. E para dizer, prof, de como o curso lhe admira e os amigos, passo a palavra ao professor José Miguel, querido amigo e parceiro, representando esta hora e aceitou tranquilamente, nosso professor coordenador. Portanto, professor Miguel Medina, a decana que lhe diz, coordenador em exercício por um dia. As palavras suas para o encerramento. Obrigado, professora Jussara. Obrigado pela honra de ter me designado para figurar como coordenador aqui, nesta noite. A exposição do professor Olavo foi brilhante, como muitos aqui, inclusive, já colocaram nos comentários. Não me surpreende, eu conheço o professor Olavo há muito tempo, há bastante tempo mesmo. Eu me lembro, por exemplo, de uma época em que ele esteve aqui, numa instituição no Paraná, aqui em Maringá, a meu convite para lecionar no curso de especialização. Não sei se o Olavo vai se lembrar, depois da aula a gente almoçou, ele ia pegar a estrada, mas daí a gente comeu uma feijoada ainda, ou seja, ele era um sujeito animado. E outra vez, bom, várias vezes, mas tem uma em particular que eu gosto muito de lembrar quando eu penso no Olavo, foi uma vez que a gente combinou de a gente proferir 2 palestras, eu não lembro se foi no mesmo dia, acho que sim, em Marília e... A gente foi de carro daí, de Marília a algum lugar ou de algum Bauru. lugar? Hã? Marília e Bauru. Bauru, isso mesmo. Foi tudo no mesmo dia, lembra, Olavo? A gente foi. De manhã num lugar e de noite no outro. De noite no outro. É. Essas coisas eu acho que a gente não consegue fazer mais como antigamente. Mas, enfim, bons tempos. Bons tempos. Nem comer a feijoada e viajar depois também. Não, eu não consigo. Mas, assim, eu fiquei muito contente quando soube que o Olavo viria participar deste evento conosco aqui, nessa noite, nesse terceiro encontro, né? Que é uma ideia bem bacana que o nosso programa de mestrado tem, e sempre trazer professores convidados.
né? Que, na verdade, como o Olavo percebeu, é uma aula, né? Uma palestra-aula. Ou seja, não é algo aberto para todo mundo, é só para alunos do nosso programa de mestrado e alguns convidados também, né? Sim. Então, assim, professor Olavo, eu agradeço demais, agradeço também a Patrícia Friso, que está aqui conosco. Eu fico muito contente quando eu vejo, né, nossos ex-alunos e agora colegas, né? Já eram colegas, agora colegas já na vida acadêmica também, lecionando e etc. E vê-la aqui conosco mais uma vez me deixa com muita alegria. Patrícia, seja sempre bem-vinda mais uma vez, tá bom? Agradeço a professora Jussara pela brilhante coordenação deste fim de semana, de encontros, de debates. A professora Jussara é um doce, todo mundo adora ela, e eu me incluo aí nos fãs de primeira hora da professora Jussara. E agradeço aqui às nossas alunas e aos nossos alunos, e também às convidadas e convidados aqui de outros programas de pós-graduação que estão aqui conosco. Agradeço, fico muito contente por termos aí tido essa tarde e noite, não, Jussara? Intensos debates, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. E amanhã nosso encontro prossegue, na primeira parte da manhã com o encontro dos orientandos com seus orientadores, na segunda parte da manhã com a exposição da professora Kelly. Então, com isso, declaro encerrados os trabalhos desta noite, mais uma vez agradecendo a todos, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, um abraço. Boa noite, obrigada, queridos. Obrigado mais uma vez, Olavo. Tudo de bom, obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos aí, quando precisarem, estou à disposição. Tá? Valeu, é verdadeira. Deus obrigada, querido. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Abraços. Boa noite.